um favor sobre a vida dele, que ele se tornou ali quem tomava conta da prisão. E ali alguém levou ele para a mesa para interpretar o sonho do rei, e ele se tornou governador do Egito. Saiu da cadeia e virou governador do Egito. João, na ilha de Patmos, estava preso por anunciar o evangelho, porque os romanos perseguiam os cristãos. E ali, quando de repente João, lá nessa ilha, ele tem a visão do Apocalipse, o último livro da Bíblia, a visão do fim de todas as coisas, a visão, talvez não do fim, porque a gente fica com isso na cabeça do Apocalipse, né? É o fim de todas as coisas. Não, é o começo da nossa vida com Jesus, é o começo da nossa vida com Deus. Então, tem mais. Daniel, na cova dos leões, ele se recusou a parar de orar a Deus e mandaram ele para a cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões e não tocaram em Daniel. Pedro, na prisão também, ele estava preso, quando de repente ele viu um anjo que passou com ele, tirou ele. Paulo e Silas estavam na prisão e ali aconteceu um terremoto, tudo se abriu e eles estavam lá, porque a obra de Deus ela não é impedida por qualquer coisa, por qualquer manifestação física na nossa vida, por qualquer coisa que às vezes o inimigo levanta. Porque muitas vezes nas nossas provas, nas nossas lutas, nós achamos que Deus está longe, mas não está. E eu não estou falando aqui que você tem que passar uma prova, passar uma dificuldade para Deus operar na sua vida. Eu estou falando aqui independente de onde você está, independente se você foi injustiçado, se você está em cadeias, se você está no mais profundo abismo, o Senhor sempre vai estender a mão. Vai haver milagres na cadeia, mas vai haver milagres fora também. Porque ali quando Pedro estava preso, tinha uma igreja orando. Mas sempre há milagres, sempre há libertação nesses momentos na vida do povo. Sansão, quando foi preso e foi escarnecido, ali Deus deu a força dele novamente, e ele derrubou o templo de Dagon e matou ali. A Bíblia fala que ele matou mais pessoas na sua morte que na sua vida. Pastor, mas o que isso tem a ver com o que o pastor falou? Nós vamos chegar lá agora, porque o pastor falou que às vezes são escravos e não sabem. Tem prisões na nossa vida que a gente não sabe que está preso nela. Tem prisões que a gente talvez não está vendo o muro, talvez não está fisicamente, mas há prisões espirituais em qual nos colocamos, há prisões espirituais, o qual a gente mesmo caminha para ela, e de repente essas prisões não são algo terrível, como a prisão que estava José, com certeza, a prisão que estava Pedro, a prisão que estava Paulo. Não, pelo contrário, muitas vezes são prisões prazerosas para a nossa carne, mas são lugares que nos afastam de Jesus. São lugares que nos afastam da obra redentora de Deus. São lugares que nos afastam, de repente, da gente estar vivendo o melhor do Senhor, da gente viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Tem prisões, irmãos, que nós entramos nela pelo nosso pecado. Estou perdendo a voz também. Tem prisões que a gente vai por coisas que foram lançadas na nossa vida, por costumes, por aquilo que a gente viveu na nossa família. São prisões mentais, são prisões espirituais, são prisões de traumas passados. A gente vive tudo isso, a gente vive preso nisso, e é tão assim porque a gente não vê. A gente não vê o muro, a gente não vê a corrente, a gente não vê até onde pode caminhar, mas a gente de repente começa a caminhar, e de repente a gente para num lugar e ali a gente sempre cai. Porque talvez esse lugar seja o muro que está levantado na sua vida. Porque talvez esse lugar seja um lugar que essa prisão que você está, e que nós vamos libertar hoje, nós vamos quebrar essas cadeias, nós vamos quebrar essas prisões. Não deixa você avançar. É bem conhecido a história do elefante, que ele é pequenininho e amarram uma corda nele, e ele é pequeno, filhote, ele não consegue arrancar aquela corda, e ele caminha só onde aquela corda deixa, e de repente ele é um animal gigante que pesa toneladas, e ele pode quebrar aquela corda facilmente, ele pode arrancar aquelas estacas, mas ele não tem mais força, porque ele foi condicionado a viver aquilo a vida inteira. Aleluia, o Senhor te fala essa noite, você está condicionado a viver uma vida abaixo daquilo que o Senhor quer para a tua vida. Você está condicionado a viver uma vida de pecado e acha que é normal. Você está condicionado a viver uma vida longe da presença, longe do Senhor, e está achando que isso é normal porque você foi condicionado. Mas o Senhor te chama essa noite para falar: ei, hoje é um dia de libertação, é um dia de quebra de cadeias, é um dia de quebra de correntes. Aleluia, o Senhor vai fazer você entender qual é a sua força, qual é o seu poder, qual é aquele que habita em você.
E nós podemos romper isso. Ou você acha que o faraó tinha exército suficiente para prender 1 milhão de pessoas? Mas tinha uma palavra, uma ordem. E ali as pessoas não iam sem a ordem do faraó. E o faraó muitas vezes representa o inimigo na tua vida, e você está dando legalidade para ele. Você não está indo, você está andando não pelas palavras que o Senhor fala no teu coração, mas você está vivendo por aquilo que o inimigo falou na tua vida. Por que se prender nisso? A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus nos chamou para a liberdade, Jesus nos chamou para sermos filhos, para andar com a cabeça erguida. Nós não devemos mais nada para o inimigo da nossa alma, e isso parece que é tão difícil entrar na cabeça, aleluia, porque as pessoas têm medo do diabo, as pessoas não vão ali porque tem um endemoniado, as pessoas falam: eu não vou orar porque vai ter uma retaliação. Em nome de Jesus Cristo, eu arranco essas cadeias hoje. Essa igreja é para andar em glória, essa igreja é para andar em poder. A glória do Senhor é para tomar tua casa, tua vida, o teu coração. Seja cheio hoje da presença, do poder e da glória do Senhor. A gente se prende nessas cadeias. E eu vou ler algumas aqui. Prisão do pecado. E eu queria ler Romanos 6, 16 e 18. Pode pôr no telão? Eu vou ler na minha Bíblia. Romanos 6, versículo 16 ao 18. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a qual fosse entregues, e libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Então você serve a quem você quer. Você serve o teu Senhor, você escolhe o teu Senhor. Jesus morreu na cruz para que nós possamos chamá-lo de Senhor, mas muitas vezes a gente não se apega nisso. E a gente continua servindo as coisas da carne, servindo as coisas do mundo, achando que é isso que é certo, sabe? Irmão, em nome de Jesus Cristo, o Senhor te chama com amor hoje, para que você entenda que a palavra ela transforma, que Jesus morreu por um tempo de glória, para que a gente andasse verdadeiramente como um filho de Deus, cheio de poder, cheio da unção, com a glória do Senhor sendo manifesta na nossa vida. Mas você sempre cai no mesmo erro, porque você está batendo no muro da tua prisão. O Senhor falou que não tem muro, mas você não passa dali. Você não consegue avançar, você não consegue crescer, você não consegue viver aquilo que o Senhor tem te chamado para viver. Tem tantas promessas na tua vida, tem tanta coisa a ser derramada no teu coração, mas todo dia você cai, todo dia você fica lá naquele lugar de falta, naquele lugar que não é mais para você. Aleluia. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor transforma. A palavra do Senhor pega a nossa vida e nos coloca em posições. Eu sei que tem gente que vai ser assim, num estalo muito rápido. Eu sei que tem pessoas que vai fazer uma caminhada mais longa, porque tem tanta coisa para deixar para trás. O poder e a unção do Senhor está aqui essa noite. A glória do Senhor quer se apresentar aqui, mas eu sinto nítido aqui uma barreira. Eu sinto nítido aqui pessoas levantando muros, porque às vezes essas verdades estão doendo no teu coração. Sabe que quando dói, tem remédios que doem, tem injeções que são doloridas, às vezes dá uma sutura, um ponto dói, mas precisa para fechar isso que está te matando, precisa para fechar isso que está fazendo você viver uma vida tão longe do Senhor. Senhor, mas todo dia eu estou na igreja, pastor, todo dia eu estou. A vida do Senhor não é isso aqui.
A vida com o Senhor não é sentar nesses bancos, faz parte, é o dia da gente se reunir, é o dia da gente chamar a Deus, da gente cultuá-lo, é o dia da gente orar junto, em concordância. Mas a vida na tua casa, está tudo errado. Está tudo errado a vida na tua casa, está tudo errado o que você tem no coração, está tudo errado, as prisões que você está entrando, está tudo errado, porque você está deixando o mal entrar na tua vida de uma forma, sabe, e é como uma goteira. Eu vejo uma goteira, está demorando, né? Você ainda não viu transbordar o copo do pecado, mas está enchendo, todo dia está pingando, toda hora está pingando. O Senhor te fala, esvazia esse tempo, esvazia esse copo, conserta o teu telhado. E o Senhor te ama, em nome de Jesus Cristo. Poder e unção seja derramado na tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Que o fogo de Deus desça agora, aleluia, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Satanás, aleluia, principados e potestades, bate em retirada dessa igreja agora, bate em retirada da vida dessa pessoa. Ele está aqui para ouvir a palavra e você está soprando no ouvido dele. Sai daqui em nome de Jesus, pega teus anjos e bate em retirada. Aqui é lugar da glória de Deus. O Senhor chamou esse povo hoje para a liberdade, para libertar esse povo. Sejam curados hoje pela autoridade que é no nome de Jesus. Eu quebro esse laço na tua vida, eu te arranco do lamaçal do pecado, eu te coloco no lugar de glória, porque a obra eu vou fazer na tua vida. Você vai ouvir hoje, eu calo a voz dele no teu ouvido hoje. Mas lá fora não esquece do que o Senhor quer tratar no teu coração. Lá fora não esquece daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Jesus não vai ficar vindo e morrendo para você. Não, Ele já fez, mas Ele te perdoa. Se Ele não te perdoasse, Ele não estava essa palavra. Se Ele não te perdoasse, Ele não estava te trazendo aqui para você ouvir algo da parte dEle. Tem prisões pelo medo. Eu vou ler Hebreus 2, versículo 14, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Muitas pessoas por medo vivem uma vida de servidão. Muitas pessoas por medo de romper vivem uma vida bem abaixo do que o Senhor queria que você vivesse. Muitas pessoas por medo não provam o sobrenatural de Deus. Muitas pessoas por medo não vivem aquilo que o Senhor te chamou. Muitas pessoas por medo não fazem aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Como eu falei, tem gente que tem medo de retaliação do diabo. Tem gente que tem medo de, sei lá, tantas coisas, de ser humilhado, de ouvir uma palavra. Às vezes quem saiu no evangelismo, às vezes fica com medo de falar com alguém e ouvir uma palavra dura e ficar com vergonha. O Senhor não nos chamou para o medo. E eu gravei muito esse versículo porque o pastor Sidney disse que usou ele na vida dele e foi certeiro, curou ele de algumas coisas. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o que é o verdadeiro amor? Que nível está o seu amor? Quanto você ama a Deus? Sabe que à medida que você se entrega, à medida que você confia nele, à medida que você caminha, à medida que você entrega sua vida para ele, à medida que as coisas do mundo ao nosso redor já não importam tanto, o medo vai diminuindo. Então qual é o nível do seu medo? Porque é inversamente proporcional ao nível do seu amor a Deus. Talvez tem pessoas aqui que têm medo de passar fome, tem pessoas aqui que têm medo de não conseguir, sei lá, chegar no final do mês com dinheiro. Tem pessoas aqui que têm medo de tantas coisas. Ama a Deus. Entrega a tua vida para Ele, entrega a tua vida para o Senhor, deixa Ele transformar teu coração, tua vida. Sabe, é uma entrega tão prazeroso. Sabe, que
Porque essas pessoas aqui que eu li, em meio a dificuldades, em meio à prisão, eles não negaram o Senhor, eles ficaram lá pelo contrário, confiando, sabendo que Deus fazia, mesmo com o risco da própria vida. E nós estamos num lugar tão abençoado, que hoje em dia, muito difícil alguém perder a vida por amor ao Evangelho, no nosso país. Nós somos um lugar que a gente pode sair às noites, pegando, evangelizando, quando muito você recebe um não, quando muito alguém te dá uma resposta mais mal educada. Mas nós podemos servir a Deus, nós temos liberdade, nós podemos cultuar o Senhor. E às vezes a gente não dá valor nisso, às vezes a gente não dá valor. Aleluia. Tem prisões por ansiedade. E eu não vou ler, mas Filipenses fala lá. Filipenses 2, se alguém quiser ler depois. Tem prisões por ansiedade. Você fica ansioso. Você se coloca em condição de ficar longe do Senhor, de sofrer por antecipação. Você traz uma carga tão pesada sobre você, coisas que não estão na sua mão. Não adianta você sofrer, não adianta você ficar preocupado com aquilo, porque de repente não vai adiantar a sua preocupação, não vai adiantar você sofrer. Lança fora essa ansiedade, entrega para Jesus. O Senhor está amando vocês com um amor tão grande essa noite. Um amor diferente, algo que vem para limpar, para curar, para restaurar, para que vocês saibam que o poder de Deus não é só um manifestar, não é só um falar em línguas, mas é esse calor que você está sentindo no seu coração, é isso que você está, às vezes, sabe, aquilo que ferve na tua alma, aquilo que muitas vezes você escuta alguma coisa falando, esse pastor está falando comigo, eu nem sei tua vida, mas o Senhor está falando com vocês aqui essa noite, uma palavra de amor, uma palavra de libertação, sabe, o Senhor quer que nós saímos dessas prisões, que nós muitas vezes nem sabemos que estamos vivendo nela, nós entramos em prisões que muitas vezes a gente não tem percepção daquilo que está acontecendo, aleluia, porque a gente fica preso lá, e tem prisões que são doloridas, e essas vezes a gente até ora, essas vezes a gente até busca ajuda em oração, mas tem prisões que são boas, tem prisões que são prazerosas à nossa carne, tem prisões que nos engorda a nossa alma, tem prisão que nos faz afastar do Senhor, e essas talvez sejam as mais perigosas, porque você olha para um lado, você olha para o outro, fala, está tudo certo na minha vida, não está certo, porque Deus não está sendo manifesto do jeito que Ele precisa, você não está dando lugar de Deus na tua vida, na tua casa, aleluia, o teu dinheiro é maior que Deus na tua vida, o teu carro é maior que Deus na tua vida, aleluia, o teu pecado é maior do que Deus na tua vida, e isso está errado, irmãos, isso é uma prisão que precisa ser quebrada, que precisa ser tirada, em nome de Jesus Cristo. Sejam curados hoje dessa mágoa, aleluia. Tem pessoas aqui que estão presas em prisões de falta de perdão. Sabe, às vezes eu venho orar para as pessoas aqui, tem pessoas que é nítido, o Senhor mostra nítido a falta de perdão, está travado no Senhor por falta de perdão. Por outro lado, tem pessoas que estão presas em traumas do passado, tem pessoas que a gente ora, é nítido que elas sofreram algo lá atrás, é nítido que às vezes tem pessoas que foram abusadas, é nítido que tem pessoas que foram tão magoadas, e eu oro por elas. Tem coisas que Deus me mostra que eu não tenho nem como falar para a pessoa, até por uma questão de ética, e eu faço um monte de rodeio para chegar lá, para que ela possa entender que parte que Deus quer tratar. Que parte que você precisa ser tratado do Senhor essa noite? Tem coisas na nossa vida que nós temos. Ontem na aula, o pastor falou que estava dando aula, e nós temos que saber fazer as perguntas certas. Jesus nos ensinava através de perguntas. As pessoas, Jesus, por que isso? Ele respondia com outra pergunta. Porque uma pergunta bem feita, ela gera uma reflexão em nossa vida. Ela gera uma reflexão, eu começo a pensar naquilo, porque eu vou ter que responder. Então eu pergunto para vocês, o que vocês precisam mudar? Ah, pastor, mas quando eu oro, o fogo desce, eu pulo. Mas você maltrata seu irmão, você dá uma má resposta, você muitas vezes se coloca na posição de superioridade,
até por você pular e sentir a presença de Deus. Deus ama a todos. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos que, esse aqui eu amo mais. Talvez, a gente pode até olhar na Bíblia e João falava, né, o discípulo que Jesus mais amava. Mas, no modo geral, Deus olha nós. A salvação é igual para todos. A salvação custou o mesmo preço. Pastor, mas... Meu irmão, o Senhor te fala essa noite bem claro. Em nome de Jesus Cristo, o poder de Deus vai transformar a tua vida, a glória do Senhor vai transformar a tua casa. Mas isso que você está fazendo, esses caminhos que você está andando, talvez você não vai perder sua salvação por isso, mas está fazendo você andar em círculos, como o pessoal do deserto, como o povo no deserto, está fazendo tua bênção ficar tão mais distante, está fazendo você, ficar tão longe do Senhor. E você estava a um passo de conquistar aquilo que você sonha. Sabe, às vezes a gente aconselha pessoas e a gente vai, aconselha, ora, e a pessoa sai cheia de fé, passa 15 dias, ela está voltando com os mesmos problemas. São prisões, meu irmão, são prisões que você não quer romper. Pastor, como que eu venço isso? Mata o teu ego, mata o teu ego, aceita uma correção. Pastor, mas eu estou certo, meu marido é que está errado, então, mas o que é mais importante? Você ter a certeza, você ser certa, ou você se render àquilo para salvar de repente teu marido? O que é mais importante? É eu bater no peito e falar, eu estou certo? Ou eu me render, me submeter para algo maior que Deus quer fazer? Sabe? Essas verdades precisam ser ditas, essas verdades precisam entrar no nosso coração. Talvez pessoas aqui vão entrar, talvez até distraído com outras coisas, mas se isso entrar no teu coração, isso muda a tua vida. Eu sempre dei muito valor à palavra, assim, eu ouvi as palavras, e eu carrego palavras da minha época de solteiro, eu carrego palavras da minha época que, sei lá, eu vivia em um ambiente totalmente diferente, religioso, mas aquilo que Deus falava, aquilo que Deus ensinava, eu sempre guardei no coração, porque tem coisas que fervem no coração da gente, tem coisas que são como marcas, e essas marcas, elas são tipo uma cicatriz do Senhor, não está doendo, mas aquilo foi para curar algo, foi para fechar feridas no meu coração. E a gente às vezes não quer se submeter. A gente não quer se submeter à palavra, a gente não quer se submeter à liderança, a gente não quer se submeter a pessoas que às vezes querem o nosso bem, que nos amam, que querem nos levar para lugares maiores, melhores, sabe, irmãos? Deus sempre quer fazer isso, mas tem pessoas também que nos querem puxar para cima. Mas às vezes você não gosta dela, porque ela fala um não para aquilo que você acha que é certo. Ela fala um não para aquilo que você se julga, que está na sua certeza. Você que às vezes está no meio de algo, quem está fora às vezes vê melhor do que quem está dentro. Então se associa a pessoas boas, se associa a pessoas que realmente vão te amar. Ah, pastor, mas eu não preciso ouvir isso. Precisa. A igreja precisa ouvir. A igreja precisa entender que há uma salvação, uma redenção. A igreja precisa entender que Jesus nos ama. E não é um amor. É porque muitas vezes a gente fala assim, os primeiros amores da gente, quando a gente vai crescendo, aqueles amores, sei lá, do homem e da mulher. Você, como adolescente, você fala, eu amo aquela mulher, eu amo aquele rapaz, eu amo aquela moça. E aí, quando você casa e você tem filho, eu acho que é o primeiro grande passo para você entender o que é um verdadeiro amor. Porque você olha para aquilo que foi gerado por você e você sente um amor diferente. Eu falo, de verdade, a visão da minha filha pequena ali, quando eu peguei ela nos braços, mudou algo na minha relação com o amor. E nós somos gerados por Deus, nós somos criaturas feitas por Ele, Ele nos chama de filhos. Então Ele tem um amor que muitas vezes nós não conseguimos compreender. João não conseguiu entender quando ele escreveu assim, e Deus amou o mundo de tal maneira, porque ele não sabia explicar o que
o que era esse tal. Mas o amor do Senhor é tão grande. E às vezes as pessoas falam assim: Deus amou o mundo, mandou Jesus para morrer, e a gente não entende que Jesus não era alguém que estava lá no céu fazendo qualquer uma coisa. Não, ele é uma manifestação do próprio Deus. Ele é a palavra que se fez carne. Sabe o castigo que havia sobre nós? Deus se fez carne na figura de Jesus para que ele padecesse o seu próprio castigo, que sua justiça recaísse sobre ele, para que nós pudéssemos, está difícil hoje, para que nós pudéssemos andar em toda santidade. E nós muitas vezes esquecemos disso. Sabe, oração é importante. Oração, leitura da palavra, trazer o Senhor para perto. Há uma leitura, tem que ter uma leitura da palavra, mas ela tem que ser junta com o Espírito, e quando essas coisas se fundem, aí poder é liberado. Poder é liberado na tua vida, na tua casa. Eu nem pego manso assim, mas eu estou sentindo um amor tão grande da parte de Deus aqui, um constrangimento em amor da parte do Senhor. Deus está te chamando por amor, Deus quer mudar a sua vida por amor. Sabe, talvez você estivesse num lugar que você escutaria: se não vim pelo amor, vem pela dor. Não, não tem nem isso na Bíblia. Mas o Senhor está constrangendo. O Espírito Santo está passeando aí agora. O Espírito Santo está passeando em corações. O Senhor está curando feridas na tua alma. O Senhor está curando feridas na tua carne. O Senhor está te levando, aleluia, para um novo nível essa noite. Pastor, mas não está calmo, não está tendo um mover, não está tendo um agir. Moisés, aleluia, a voz do Senhor, quando veio, ela veio suave. Houve ventos, houve tempestade, mas quando o Senhor falou, foi suave. O Espírito está sobre vocês. Há uma unção sendo derramada. O Senhor está trocando vestes aqui. Como o Senhor trocou a veste do sumo sacerdote, aleluia, o Senhor está trocando vestes aqui essa noite. O Senhor está transformando vidas, sabe? Está sendo derramada uma unção fresca, aleluia, aqui essa noite. Algo diferente da parte de Deus, aleluia. Uma chuva, aleluia, uma chuva suave. Não, porque a chuva forte, às vezes ela cai na terra, esparra barro, aleluia, derruba alguma coisa. Mas a chuva suave está caindo aqui essa noite sobre tua vida, sobre tua casa. E o Senhor te fala: não te preocupa pelas tuas contas, não te preocupa, aleluia, pelo que comer, pelo que vestir. Entra nessa chuva essa noite. O Senhor está fazendo obra. O Senhor está mudando corações, o Senhor está mudando vidas, aleluia. E tem coisas na nossa vida, essas prisões não é só pecado não, irmãos. Tem prisões na nossa vida que é pela falta. Às vezes pessoas cresceram na falta, cresceram sentindo falta de algo, cresceram na pobreza, cresceram, sei lá, de repente tendo um sapato só. Aleluia, você tinha um sapato só por ano. Quantas vezes você foi para a escola com esse sapato furado e você tinha vergonha das pessoas, dos seus colegas, mas o Senhor te fala: essa chuva que está caindo na tua vida hoje, a falta não vai mais tocar a tua casa, aleluia. Você vai ter para abençoar, você vai ter para transformar vidas, você vai ter para derramar sobre a vida de pessoas. Essas prisões de falta o Senhor quebra hoje na tua casa, aleluia. O Senhor quebra isso na tua casa. Falta de comida. Quantas vezes você pensou: Senhor, será que vai dar? O Senhor te fala: esse tempo cessou sobre a vida dessa igreja, esse tempo cessou sobre a vida desse povo, aleluia. Sejam cheios do Senhor agora, pela autoridade que é no nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de falta, eu repreendo todo espírito, aleluia, de pobreza na vida dessa igreja, pela autoridade que é no nome de Jesus. Eu prospero a tua casa, eu prospero a tua família, eu prospero o teu negócio, eu vou te dar ideias, aleluia. Eu vou fazer você sair dessa condição. As pessoas vão te olhar na cidade e vai falar: ei, não é aquele, não, é um filho de Deus, aleluia, aleluia. De onde ele é? Ele está naquela igreja preta, mas lá só tem rico, aleluia, glória a Deus. Não, pode ser pobre, pode ser, aleluia, mas você é rico daquilo que a palavra está te ensinando, você é rico daquilo que o Senhor quer fazer na tua vida.
Quebre esses muros dessa prisão de pobreza. Você vive isso até hoje. Estava conversando com minha esposa. Tem pessoas que deixam de comer para guardar o dinheiro. E para quê? Você vai comer o dinheiro? Tira isso do coração, meu irmão. A prosperidade do Senhor nos acompanha, nós andamos de bênção em bênção, nós andamos de glória em glória, de favor em favor. Nós temos que andar e as portas se abrir, nós temos que andar e as coisas começarem a acontecer na nossa vida. Pastor, mas é porque você não conhece minha vida, nem você conhece a minha. Sabe o que é você pegar a sua prosperidade quando de repente você está com sua conta lá no vermelho? Ah, então você é um hipócrita. Não, porque eu vivo pelo que eu creio, eu vivo pelo aquilo que Deus me prometeu, eu vivo por aquilo que o Senhor faz na minha vida, mas não está fazendo. Aleluia, quem disse que não? Maior é o que está em mim do que está no mundo, maior é o que está sobre essa igreja, maior é o que está na tua vida, maior é aquilo que o Senhor quer fazer no teu coração. Entenda que quando a gente fala de prosperidade, ninguém está pedindo dinheiro, não, pelo contrário, eu estou falando para você que você é próspero na presença de Deus, que você não vai sentir falta das coisas, que você vai andar vestido como rei, aleluia, você vai vestir as melhores coisas, você vai ter um carro bom para andar, uma casa boa para dormir à noite. Porque é promessa do Senhor, porque o Senhor quer fazer isso. Se Ele chegasse para nós e só falasse assim: olha, Jesus morreu, agora quem me aceitar vai ter uma vida desgraçada, para o final chegar aos céus, eu ia. Mas Ele nos promete muito mais do que isso. Ele nos promete, sabe, coisas que a religião, muros que foram levantados também. Religião também é um muro. Esse sentimento de pobreza, esse sentimento que para servir a Deus tem que ser um coitadinho. Quem disse? Se você ler na Bíblia, todos esses homens que serviram a Deus foram prósperos. Abraão foi próspero, toda a sua geração foi próspera. Israel, um paizinho bem menor do que Goiás, está lá lutando contra o resto do mundo praticamente, cercado por inimigos, mas há uma unção sobre eles. Há uma unção sobre a igreja, há uma unção sobre nossa vida, e nós precisamos aprender a tomar posse disso. Nós precisamos aprender a tomar posse disso para a nossa vida, para o nosso coração. Porque eu tenho certeza, vai ter gente que vai sair daqui cheio de fé no coração, mas na primeira dificuldade, já esqueceu. O Senhor fala disso na parábola do semeador. Algumas sementes caem em terras que não estão preparadas. Prepara a boa terra, ara a tua terra. O Senhor te chamou hoje para arar a terra do teu coração. Arranca essas pedras, arranca essas ervas daninhas, prepara, sabe, vai lá e agoa com a palavra, agoa com a água do rio da vida. O pastor falou, esse rio está fluindo aqui. Você deixou molhar a terra do seu coração? Ou você ficou sentado? Eu não, que eu não vou cair. E daí? Nós precisamos romper isso. Nós precisamos romper para andar em unção e em glória. Mas é só uma palavra de quarta-feira. Dia a dia o Senhor está fazendo, dia a dia o Senhor está falando, dia a dia o Senhor está ensinando, nos PGs o Senhor está ensinando. Recomendo vocês a orar. Eu acho que o grupo de intercessão, não sei se tem vaga, mas recomendo vocês. É algo que destrava muita coisa na vida da gente. Amém? Vou acabar cedo, ó. Quer fazer o apelo, pastor? Gente, e a gente não pode deixar de esquecer que o mais importante talvez seja essa hora no culto. Quando as pessoas entendem a palavra e a palavra toca o coração, e é nessa hora que às vezes as pessoas se rendem a Cristo. O que é isso, pastor? Se você nunca reconheceu Jesus, se você nunca fez uma confissão pública falando que Jesus é seu Senhor e Salvador, falando que você quer Ele para a sua vida, levanta a mão, dá um tchau para mim, que nós vamos orar junto com você. Da mesma forma, você que às vezes caminhava nos caminhos do Senhor, você que às vezes estava
caminhando, fazendo a obra e de repente parou por alguma questão na vida. Se você quer reconciliar, voltar para o Senhor essa noite, se quiser também dá um tchau para mim. Hoje tem pouca gente, a maioria conhecida. Da mesma forma, se tem alguém já congregando com nós e quer se unir a esse ministério, quer vir congregar conosco, quer fazer parte dessa família, também pode levantar a mão que nós vamos orar junto. Se não, eu estou feliz com o que Deus fez essa noite, eu vou sentar. Vem cá, minha irmã. Você quer unir na igreja? Aceitar Jesus? Como que você chama? Valéria. Gente, a Valéria está aqui, ela reconheceu, ela quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. Se tiver mais alguém, tem tempo ainda. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, me senti. Valéria, eu vou orar e você repete, tá bom? Pai, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigada. porque essa noite Porque essa noite eu entendi eu entendi que Jesus Cristo que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. é meu Senhor e Salvador. Senhor, eu estive longe, Senhor, eu estive longe. havia um vazio no meu coração, Havia um vazio no meu coração. mas hoje eu chamo Jesus para Ele Mas hoje eu chamo Jesus para e Ele. mudo minha condição E muda a minha condição de pecador de pecador para a justiça de Deus. para a justiça de Deus. Obrigado, Pai, Obrigada, Pai. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, falei no ministério. Eu vou perguntar de novo. Você que está aqui quer reconciliar com o Senhor? Alguém que está aqui quer se unir a esse ministério também? Ó, amém. Vem cá, minha irmã. Como que você chama? Heloísa? Heloídes. Irmã Heloísa, olha aqui para esse povo. Aqui é só um pedacinho, hoje está faltando bastante gente. Mas se sinta amada, se sinta em casa. A gente se sente muito honrado de você ter tomado essa decisão. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para Heloísa. Deus abençoe. Acho que é só, minha parte é só. Opa, a Keila. Vou passar aqui para a Keila, gente.